Gente, algo muito interessante. Problemas na fala, isso mesmo, podem prejudicar e muito as crianças na vida escolar. E para falar mais sobre esse assunto tão interessante e importante, eu recebo a fonoaudióloga Daniele Munhoz. Muito bom dia. Bom dia. Você veio num período quando eu estava de férias, mas que bom que eu estou podendo ter a oportunidade de conhecer. Verdade, muito bom dia. Quando ela veio, Carol, desculpa aqui, quando ela veio, ela estava ensinando pra gente as técnicas para evitar a ruga no rosto. Ai, meu Deus. Como é que é o biquinho? Biquinho, bico, sorriso. Bico, sorriso, bico, sorriso. Sorriso. Bico sorriso? Eu acho que eu sou bem do sorriso. Ele adorou a boca de macaco, fica lindo. Como é boca de macaco? Faz aí, Faz, agora você Serginho. tem que fazer, Céu. E eu tenho que pagar os micos no ar aqui. Só macaco, eu, porque mico, tudo a Você ver. viu a Belo Horizontina que evitou, criou uma maneira audaciosa, diríamos assim, para evitar as cantadas? É verdade, você viu? Viu o Assim, ó. dentinho. Assim, né? Isso é importante. Nossa, fica feio realmente. Daniela, vamos, porque senão daqui, Vamos isso aí pro se der papo corda, sério. filha. Vai o resto do Direto. programa e daqui a pouco a gente tá rindo, não consegue Arroz fazer de o programa. primeira, soltinho, soltinho. Fala pra gente, Daniela, como assim a fala pode prejudicar ali na vida escolar da criança? Explica pra Bom, gente. a criança, normalmente ela escreve do jeito que ela fala. Então, se ela fala errado, ela vai escrever errado. E falar Flauda. errado, vai escrever Flauda. E o R é o último fonema a ser instalado, o tapa, né? Que é esse R sozinho. Certo. E aí as mães acham lindo criança falar chapo em vez de sapo, com a língua para fora, fez, acha muito bonitinho. E não pensa que esse bonitinho de quando é criança atrapalha a vida escolar mesmo. Então tem que saber a evolução correta da fala para não prejudicar na escola, não sofrer bullying depois. Daniela, Entendi. e o que torna-se aceitável, ou até quando se torna aceitável, esse tipo de erro aí na fonética aí da criança? Interessante. Primeiro, o balbucio começa aos 6 meses de idade. A fala, Menino e menina? menino e menina, Tá. balbucio. Dizem que as meninas são mais... Falam mais rápido. mais rápido. Mas tem meninos que falam mais rápido Em também. casa, na minha casa, aconteceu o contrário. Exato, o O meu menino menino fala- começou a falar primeiro e falava perfeito. Isso. O R ele fazia bem assim. Sim. E ela já demorou um pouquinho mais. Sim. Então, assim, esse negócio de meninas e meninos Entendi. é meio que mito. É mais da Personalidade. interação, não da interação, do pai com o Estímulos. filho. dos estímulos, Entendi. tudo isso. E aí, com 9 meses, 9, 10, 11 meses, começam a pronunciar os primeiros sons, as primeiras sílabas mesmo. E aí vai começar pelo PB e M, que são as bilabiais, Que plosivas, né? Plosivo P e o B, Exemplifica pra gente o que seria isso. P e B. E aí começa pá, 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 mamã. Todo mundo acha que é pai e mãe, não é? Exatamente. O pai só. Aí depois que o menino só faz a associação. acho que Mamãe, papai ela ficou mais fácil. feliz. Papai, ele ficou feliz. Ficou né? feliz. Mas é porque são os fonemas mais fáceis. É porque também ouve muito também, né? Sim. Porque a primeira coisa que os verdade. pais Vem no querem papai, vem papai, vem fala na papai, mamãe. papai, não é isso? Isso, exatamente. E é exatamente esse estímulo que vai facilitar a fala. E aí a criança, ela tem que começar a falar até um ano e meio no máximo. Com 2 anos ela já está fazendo sílabas, frases. São palavras, ela usa palavras simples para falar frases. Certo. Então começa com as sílabas consoante vogal, que são as mais fáceis, porque vogal, consoante, para eles já é difícil. Eles falam so em vez de os. Isso para a criança é mais complicado. Entendi. Então, assim, primeiro consoante vogal, para depois vogal consoante, para depois 2 aninhos. 2 aninhos já está fazendo tudo isso, já está falando palavras inteiras. Ok. Então, assim, com 1 ano e meio, já está falando palavras, com 2 anos tem que estar falando frase. Mas Mesmo que frase ainda complexa, um pouco errado, tipo...
eu acabei Eu quero. dedeira. Neném pode. Você, Dedeira. tia Carol, eu conversei com a filhinha da minha amiga, 2 anos e 9 meses. Tia Carol, você vai vir aqui na minha casa? Isso, 2 anos e 9 meses. Então, assim, ela consegue formar a frase Isso. inteira. O você, o CH para S é muito comum. O F para V é muito comum. Esse desvozeio é muito comum. P para B, F para V, S para Z. Tudo isso é muito comum nessa idade. Sei. Mas a criança tem que pensar, os pais têm que pensarem, com 5 anos a criança tem que estar falando tudo normal. Ah, tá. E 2 anos e meio já tem que estar formando frase completa. E se a criança tem mais de 2 anos e meio, tipo, ainda não fala nada? Nossa, tem que procurar fono urgente. Já passou do tempo. Já passou. Porque isso já teria que ser visto antes dos 2 anos, inclusive. Com 1 ano e 2 meses, ela fala, por exemplo... Pode ser preguiça? Pode. Que é a falta de estímulo, né? Se eu chegar, tenho 1 ano e meio, eu apontei para a água. Você e minha mãe pega a água e me entrega, para que eu vou falar se apontando eu estou conseguindo me comunicar? Então a criança pensa isso também. A falta de estímulo. Pai e mãe não conversam com a criança em casa. Para que ela vai falar? Não precisa falar. Às vezes a criança fica muito tempo na escolinha também. Isso pode ser, você que atende muitas crianças, Sim. pode ser um dificultador? Pode sim. Mas às vezes a escola facilita para a criança. Por quê? Pelo fato dela não estar conversando em casa, não ter estímulo em casa, muita criança conversando com ela faz ela conversar também, porque a criança vai querer chamar a atenção de algum jeito. E qual jeito que ela vai chamar a atenção? Conversando. Daniele, nós vamos assistir agora na prática, né? Como o atendimento fonoaudiológico, ele ajudou uma criança. Então, para você de casa, te exemplificar bem. Veja. João Vitor tem 9 anos de idade e há quase 2 ele faz sessões de fonoterapia. A família percebeu que ele tinha dificuldades para pronunciar certas palavras, mas a mãe achou que a situação fosse passageira. Ele realmente apresentava dificuldade para pronunciar algumas palavras, né? Ele trocava o R pelo L, o F pelo V, o G pelo Q, e na fase escolar isso continuou. A gente achava engraçadinho mesmo, né? Porque ele, além de trocar o L pelo R, ele tremia a bochecha para pronunciar. Na escola, o garoto sofreu bullying por causa dos problemas com a fala. Na escola, isso começou a atrapalhar muito ele, porque ele não conseguia escrever corretamente as palavras, né? Devido à pronúncia errada, então o que ele pronunciava errado, ele escrevia errado. E isso os coleguinhas achavam engraçado, né? E ele ficava incomodado. Chegava em casa e me contava. Eles riam de mim, ficavam rindo quando eu falava tudo errado. E como que tá a sua vida? Eles não zoam mais de mim. Não ficam zoando igual. Agora tá melhor. Tá. A gente... Daniel, aqui, ó, essa expressão da Carol, ali ficou meio de dó, meio de delícia. Esse é um grande problema, às vezes, que os pais até acham sempre muito bonitinho falar errado e deixam, aí depois criam um problema para resolver, né? E ele, das maneiras que ele encontrou para falar o R, ele sofreu muito bullying, tadinho, morro de dó. Eu tenho paixão pelo João Vitor. Ele tremia a bochecha porque ele não conseguia falar o R. O R ele não conseguia fazer. E aí ele vinha, na hora de falar o R, por exemplo, branco, ele falava branco, que tremia lábio, ou então trabalho, ele tremia a bochecha. E aí todo mundo É uma ria exposição dele. muito grande. Daniele, agora, por exemplo, tem os hábitos que vão influenciar diretamente na fala. Chupar o dedo, a formação dentária lá da arcada dentária também, isso determina, né? Mamadeira, bico, dedo, tudo. Bico, fonoaudióloga fala que criança tem que chupar bico só para acomodar a mãe nos primeiros meses, mas no máximo 1 ano e meio, 2 anos tirar. Mas antes chupar bico do que chupar dedo, porque bico eu tiro, dedo eu não vou mandar arrancar. Então assim, é melhor a criança chupar o bico, tem bico ortodôntico. Enfim, o do que prejuízo é menor. É muito menor.
Agora tem hábitos deletérios. Pegar caneta, colocar na boca. Aí atrapalha. Mastigar de um lado só. Casa caiu, Carol. Não tem hábito de ficar mastigando, né? tem gente Isso aí, na linha. muita pessoa que estuda, estudante, não é? Demais. Tem esse hábito, aquela tampa da caneta tudo mascada. Muito. Isso atrapalha, porque você desnivela o rosto. E desnivelando, alguns fonemas saem errados. Para adulto, não tem tanta influência para escrita. Mas para Certo. criança, isso atrapalha muito. Então, a gente tem que pensar muito nisso, sim. Criança falou errado. Até os 3, 4 anos, tudo bem, deixa. Mas depois dos 3, 4 anos, tem que preocupar. Uma questão muito, muito séria é a gagueira. Gagueira, existe a gagueira fisiológica, que aparece entre os 2 aos 4 anos de idade. Essa gagueira é normal, os pais não podem valorizar essa gagueira. Por quê? Porque se a criança perceber, primeiro, criança sempre quer se mostrar para os pais. Se os pais valorizam a gagueira, ela vai ficar ansiosa porque está gaguejando. Ou E aí vai querer repetir inconscientemente aquilo ali porque está chamando a atenção. Meu E filho, aí vai ele gaguejar começou mais. com isso. Ele chegava, quando ele, no desenvolvimento dele ali, ele estava ali com o seu 1 ano, 2 ali, e você vai fazer isso? Foi natural, perdeu naturalmente. Mas perde mesmo. Essa gagueira fisiológica é muito comum. É porque a criança começa a pensar mais rápido do que fala. E aí vai ter a gagueira mesmo. Se os pais valorizarem, ou se as pessoas que estiverem ao redor valorizarem, acabou. Dani, eu quero te agradecer. Oi, eu que agradeço. Tem que voltar mais, para nos ensinar mais. Com toda certeza. Obrigada, querida. Eu que Deus continue te agradeço. abençoando cada Amém. dia mais.